vocês? Daniel Brownie falando, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo, se você não me conhece, passou a conhecer, sou jornalista, torcedor botafoguense, né? E agora a gente começa a dar uma parte 2, vamos colocar assim, no nosso último vídeo, em que a gente falou ali do Anselmo Ramon, né? A gente deixou o Anselmo Ramon um pouquinho de lado para a gente falar de outras coisas, e a gente fez um resumaço do jogo entre Botafogo e ABC. Se você não viu, veja, rapaziada. Esse resumato tem tudo, absolutamente tudo sobre o Botafogo, sobre, assim, né, tudo que você puder imaginar desse confronto, né, entre Botafogo e ABC. Claro que a gente vai relembrar, né, as escalações aqui nesse vídeo e lançar o cronograma, né? Esse é o último vídeo antes da nossa saga ao longo de toda a noite. A gente deve ter aí live pré-jogo, vídeo pós-jogo, live pós-jogo, intervalo, tem tudo, né, rapaziada? O pessoal do setor visitante vai ficar lá durante o jogo, muito louco, né, cara? E aí, o que a gente tem nesse momento é o seguinte, pessoal. O primeiro recado que eu gostaria de dar, né, é a respeito de algo que aconteceu na chegada dos jogadores no aeroporto em Natal, no Rio Grande do Norte. Eles que desembarcaram na cidade de Natal na noite dessa última terça-feira, né? Eles embarcaram por lá e foram recepcionados por alguns torcedores, né? Eles foram recepcionados por alguns torcedores e eu até fiz os agradecimentos especiais, né? E até vou colocar aqui. E detalhe, gente, eu não tô querendo aqui criar tumulto, confusão, pô, dia de jogo, tá querendo tumultuar, cara, não é isso, né? Eu tô querendo realmente defender torcedores que tiraram o seu tempo no meio da pandemia para ir lá recepcionar e dar uma força. Estamos aqui para recepcionar o Botafogo. E olha só como os jogadores do Botafogo trataram esses torcedores, né? Trataram esses torcedores, né? E veja só, apenas um, né, teve um mínimo gesto de aceno. De resto, é como se estivessem imóveis ali, certo? Dá uma olhada. Bom, gente, primeiramente fica aqui a minha solidariedade, né, à torcida Espaço Botafogo. A torcida Espaço Botafogo é um dos núcleos, né, de botafoguenses lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né, e foram eles que foram recepcionar os jogadores do Botafogo lá no aeroporto. E aí, cara, de todos os jogadores que vão passando por eles, né, o único que acena, dá o mínimo tchau para os torcedores, né, os torcedores até enaltecem, pô, foi o único que falou com a gente, foi o Canu, né, tirando o Canu, né, ter acenado para os torcedores, dado boa noite, é o mínimo que você faz quando uma pessoa vai te recepcionar, né, vai te, porra, boa sorte, estou aqui, estou torcendo por você, é o mínimo você fala boa noite, obrigado, o mínimo, né. Todos os outros jogadores, né, não tiveram a decência de tirar a mão do bolso, tirar o fone de ouvido, tirar a mão do celular, olhar para eles minimamente, né, alguns olhavam e passavam direto. Cara, é de uma incivilidade, né, cara? Assim, que não tem como vocês passarem pano, sabe? Tem gente que adora passar o pano. Pô, é época de pandemia, se você vai dar um tchau pra pessoa, você vai contrair Covid. Ninguém tá pedindo pra você ir lá tirar foto com os caras e, mesmo que seja normal, né, vamos dizer, times de futebol tirarem foto com torcedores no aeroporto, né? Mas se você não quer tirar foto, você acena, né? Dá um alô minimamente. Nada disso, né? E isso é muito bizarro, cara, porque são torcedores de longe, né, do Rio Grande do Norte, né, indo no aeroporto e o aeroporto de Natal, meu amigo, para quem já foi em Natal, cara, sabe que é muito longe do centro da cidade, da zona urbana, né? É um chão absurdo, né, de Natal até o aeroporto da cidade, é muito longe, certo? Para eles chegarem lá, recepcionarem pessoas e essas pessoas nem olharem nos olhos deles, certo? E detalhe, a gente não tá falando de um super time, não. A gente tá falando de um dos piores times da história do Botafogo, que tá para ser eliminado em mais uma fase de grupos de Carioca, que tá fazendo uma temporada péssima, e muitos desses jogadores vêm de um rebaixamento do mais vexatório da história do Botafogo em 2020. Fica aqui a minha solidariedade aos torcedores de Natal do Rio Grande do Norte, e não só a eles, cara, mas a todos os torcedores de longe do Rio de Janeiro, que são muito segregados pela diretoria, pelo Botafogo, pela instituição, pelos jogadores, certo?
e fica aqui de fato, né, a minha palavra de que isso é inaceitável. Não existe justificativa para você não dar uma boa noite e um aceno para pessoas que foram lá te dar uma força, né, e falar que acreditam no seu trabalho e que estão, né, se orgulhando do clube que vestem a camisa. Ponto. É só isso que eu queria falar. Uma vergonha, certo? Pode ter certeza, se eu tivesse lá no aeroporto, cara, eu não ia deixar esses caras passarem assim, ia falar, no mínimo, eu ia falar, porra, qual foi, cara? Vocês não vão nem dar uma boa noite pra esses caras? Mas você não tenha dúvida disso. Eu quero falar um pouquinho sobre Botafogo e ABC, né? E falar um pouquinho de um personagem, né, que é o Douglas Borges, né, que é o goleiro do Botafogo e que vai fazer mais um jogo aí de Copa do Brasil e fazendo até uma alusão com outro jogo que o Botafogo também fez no Nordeste no ano passado, lá em Pernambuco. O jogo foi nos aflitos, né? E aí com portões abertos, com casa cheia, o Botafogo acabou empatando e o Gatito Fernandes resolveu nos pênaltis. O Gatito Fernandes, esse que tá querendo, né? O Botafogo tá querendo renovar com o atleta e aí chega a vez do Douglas Borges também, né? Poder se firmar, né? Não nos pênaltis, porque eu não quero penalidade, né, cara? Mas com segurança, certo? Isso que eu acho bacana, né? O Douglas, ele já vem se mostrando assim, feliz de estar agarrando no Botafogo, de ser um goleiro do Botafogo, tá vivendo intensamente essa oportunidade, já saiu na assessoria de imprensa do Botafogo nos últimos dias, e o Douglas Borges falando que é a oportunidade da vida dele e falando que é mais uma oportunidade de estar em campo nesse jogo diante do ABC, uma matéria que foi feita ali pela assessoria do Botafogo e que foi muito bacana para fazer essa associação. O Botafogo tem um goleiro que está se esforçando, né, de todas as formas. Agora vamos para algumas novidades que a gente não falou, né, nesse último vídeo. Primeiro que o Joel Carli está de volta à relação. Ele teve algumas questões pessoais para resolver na última partida, né? Enfim, ficou um pouco avisado, né, mas agora está de volta, viajou com o grupo. Rafael Navarro já não é desconhecimento de ninguém que ele está fora da partida. E para o lugar do Rafael Navarro na relação, o Nascimento vai jogar, mas na relação vai o atacante Gabriel. O atacante Gabriel, né, que foi muito utilizado no Sub-20 nessa última temporada. Ele está relacionado pela primeira vez, né, como na equipe profissional. Então, boa sorte ao jogador. Não era aquele jogador dos maiores destaques, né, mas foi titular em muitos jogos na temporada passada, no Sub-20. E aí, o que acontece, gente? Como é que a gente pode falar um pouquinho também sobre o ABC? O ABC que vem pressionado, né? O ABC vem com crise financeira, né? A torcida tendo que fazer apelo para a torcida comprar ingressos virtuais para ajudarem o clube. O clube não podia ter caído na Copa do Nordeste, estava em primeiro lugar, saiu empatando, perdendo um monte de jogo desnecessário, né? E aí caiu em quinto lugar na Copa do Nordeste, não abocanhou a premiação de mais de R$300 mil para a próxima fase. Crise financeira, crise nos bastidores, muita pressão. O Silvio Criciúma lá, que é o treinador, né, que até começou bem a temporada, já vem sendo chamado de rei dos empates, porque ele está empatando muito, né? E aí o Silvio Criciúma tem um dilema aí de tentar classificar o ABC, e acredito até, pelas informações que circulam lá nos bastidores do clube do ABC, se o ABC acabar caindo para o Botafogo de uma maneira muito contundente, né, o Silvio Criciúma pode até ser demitido, né? Então eu não vou nem falar de demissão de chamusca, mas são climas um pouco parecidos, porque são times que começaram bem a temporada, decaíram depois, tão mal, não estão ganhando, uma vitória em 7 jogos e os dois técnicos sendo pressionados, certo? E esse dinheiro ele vale muito para cada um desses clubes, e o Botafogo ele tem que fazer valer a sua vantagem como um clube de orçamento maior e de uma grandeza, né, maior. Essa é a grande verdade. E o Botafogo vai a campo, né? A gente está falando aqui sobre as escalações, né? A gente fala um pouco da escalação da equipe do Botafogo, né? Que eu não sei se eu concordo totalmente, né? Douglas Borges, Jonathan Canu, Gilvan, Rafael Carioca, isso eu discordo completamente, tem que ser o PV. Luiz Otávio, o problema é ser o Luiz Otávio, mas com esse esquema talvez precise de um primeiro volante. Matheus Friso, Ricardinho, eu não acho que o Ricardinho tem que jogar mais avançado que o Friso. Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento. Eu acho que com o Matheus como uma referência que não é aquele cara que vai ter uma grande estatura, o Botafogo tinha que ter 2 pontas para abrir espaço para esses jogadores e não jogar com 2 atletas que centralizam muito o jogo, como é o caso do Marco Antônio e do Felipe Ferreira. Eu acho que era caso do Botafogo jogar com ou o Ronald ou o Varley, não que sejam grandes coisas ou venham a resolver, mas acho que vocês me entenderam,
né? Tem o Enio também, enfim. E a possível / provável escalação do ABC que mudou de acordo com o nosso último vídeo. O Wellington, né? Se a gente tem goleiro, né, que tá buscando seu espaço de um lado, que é o Douglas Borges, do outro tem um ídolo, né? O Wellington é um ídolo da torcida do ABC, né, cara, de anos de clube. Netinho, Eliton, Vinícius Leandro e Vitor Lindenberg, né? Nesse lado esquerdo e da zaga, cara, parece ser o doce, né? A zaga do ABC não tá bem por completo. E o Vitor Lindenberg, que inclusive é atleta da base do Botafogo, foi campeão brasileiro sub-20, né? Foi muito bem na base do Botafogo, mas, né, acabou rodando, né? Não foi aproveitado na transição base profissional, acabou indo para alguns clubes e não performou da maneira ideal, né? E aí tá no ABC. O Vitor Lindenberg tá mal lá no ABC, é um dos jogadores mais criticados. Vinícius Paulista, e aí o Valderrama deve jogar um pouco mais adiantado, e o Janderson vai ser um tripé de meio campo, assim, de pegada mesmo, né, cara? Aquele meio campo pra, né, se o Botafogo não tomar, os jogadores do Botafogo não tomarem cuidado, vai bater na massa esse trio aí. E no ataque, cara, a gente pode ter aí o Vitinho Barrado. Eu falei tanto do Vitinho, que é um atleta pra ficar perigoso, que ele é bom num contra um, fica como arma pro segundo tempo. Juninho Quixadá, que é um atleta de futebol periférico aí que joga bola, né? Não é mau jogador, tem que tomar cuidado com ele, né? Nem o Marcos Antônio, teríamos quase um charais aí, Marco Antônio de um lado, Marcos Antônio do outro, mas o Marcos Antônio do ABC pode ficar no banco, né? E aí, Maicon Douglas, que é realmente a arma, o artilheiro da temporada junto com o Alisson, e o Alan Pedro, né? Que eu até cheguei a falar que ele é centroavantão, né? Mas na verdade ele não é centroavantaço, né? Ele é um atacante, né? Um jogador que ele não é daquele porte físico tão forte, né? Mas ele é a referência no ataque. E aí, esse é o time do técnico Silvio Criciúma, e lembrando que o Alisson tá machucado, mas foi relacionado. Então, talvez o Alisson, o ABC entendam aí que podem forçar, né, para essa partida, né, desse confronto para jogar no segundo tempo, pelo menos. Arbitragem, já falei no último vídeo, mas a gente pode falar aqui mais uma vez. Diógenes José Padovani, é o árbitro da CBF do Espírito Santo. Fabiano da Silva Ramírez, o assistente número 1. Wanderson Antônio Zanotti, o assistente número 2. Quarto árbitro, Tarcísio Flores da Silva. Não temos VAR. Beijo, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu devo voltar por volta de umas 6h30 aqui para live pré-jogo, tá? E aí, dependendo, vai ter um intervalo do Brownie, né? E aí, após a partida, cara, a gente vê se vai ter vídeo e vai ter live. E vamos com tudo, rapaziada. Vamos com tudo, né? Porque essa vaga tem que ser nossa pra gente ficar um pouquinho mais feliz com essa situação. Valeu!